Oba galerinha, como é que vocês estão? Eu dei uma sumidinha, né? Mas sabem como é, fim de ano é complicado. Espero que vocês estejam bem aproveitando as festas. E como presente de Natal, vocês já podem ir deixando seu like, seu compartilhamento e a sua inscrição aqui no canal. Eu sei que o Natal tá atrasado, mas ainda assim quero presente. Até porque um presentão desses definitivamente ia me deixar muito feliz. E bem, esse será mais um vídeo em Fontaine, mas hoje, diferente dos demais, não iremos nos atentar aos padrões que vocês já conhecem, mas sim na periferia de Fontaine, onde ocorrem os negócios da Espina de Erosula. E não se deixe enganar pelo local, nós não somos criminosos, nós apenas passamos a maior parte do nosso tempo aqui para ajudar o povo, até porque a verdadeira fortuna é ajudar os necessitados. E o nosso vídeo de hoje é sobre a presidente desta facção, a adorável, responsável e elegante patroa Navia. Preparem os canhões e os trabucos, pois hoje faremos chover chumbo dos céus. Olha só, já que você continua aqui, você deve estar querendo fazer parte da família Espina de Erosula. Mas para tal, você primeiramente precisa conhecer a nossa presidente, pois é a ela que você irá jurar respeito e lealdade, meu parceiro. Fora que se você quiser que ela participe do seu time, é bom que você saiba do que ela é capaz. Sem mais delongas, vamos começar pelo básico, que são os seus ataques normais, onde Navia realiza 4 ataques elegantes com sua Claymore, utilizando até mesmo de seu guarda-chuva para tal. Mas não se engane, pois este guarda-chuva não é apenas uma mera decoração. Pois na sua habilidade elemental, que por sinal é a skill mais importante de todo o seu kit, ela impõe o seu guarda-chuva que se revela uma escopeta de gel. O mesmo aumenta a quantidade de projéteis disparados com base na quantidade de balas em seu pente, com limite máximo para esse aumento quando com 3 balas no pente, resultando em um máximo de até 11 projéteis disparados contra seus inimigos. Fora que quanto mais projéteis atingirem um inimigo, maior será o dano causado contra ele. E caso os 11 acertem um único inimigo, o dano será aumentado em 200%, o que se assemelha muito a uma escopeta. Porém, a quantia máxima de balas que a arma da Navia é capaz de acumular são 6. Essas 3 últimas balas excedentes aumentarão o dano causado pela habilidade elemental da Navia em 15% para cada bala acima de 3. As mesmas são chamadas de fragmentos da rachadura. Esses fragmentos podem ser obtidos através de cristais gerados pela reação de cristalização, além de que a Navia pode recarregar a sua arma tanto dentro ou fora de campo. Fora que ao segurar a sua habilidade elemental, além de mirar com a sua arma guarda-chuva, Navia também absorverá cristais próximos dela para reabastecer a sua munição. E como último talento de combate, nós temos a sua Ultimate, onde ela invoca uma fantástica salva de canhões dourados, causando dano em área. Em seguida, durante 12 segundos, realizará uma saraivada de suporte, que causará dano gel em qualquer inimigo próximo. Quando um tiro da saraivada de suporte atingir um inimigo, o mesmo considerará a Navia um fragmento da rachadura. Esse efeito só pode ser desencadeado a cada 2.4 segundos. Então fique atento a isso e tome cuidado para não tomar uma bala perdida, tá? Falando agora da sua passiva número 1, ao utilizar a sua habilidade elemental, Navia irá infundir seus ataques normais em gel por até 4 segundos, além de aumentar o dano dos mesmos em 40%, o que é excelente para a Navia, pois além de fazer com que os seus ataques normais causem dano gel enquanto ela estiver sem munições para o seu guarda-chuva, ela também poderá fazer a reação de cristalização para recarregá-lo enquanto ele estiver em cooldown. E para finalizar, temos a sua passiva número 2, que aumentará o ataque de Navia em 20% para cada personagem Pyro, Electro, Cryo ou Hydro em seu time. Esse efeito pode ser acumulado até 2 vezes. Falando agora da ordem de prioridade de seus talentos, nós iremos dar prioridade primeiramente para sua habilidade elemental, pois, como eu disse anteriormente, essa é a skill mais importante do kit da Navia e praticamente toda a sua fonte de dano. Em seguida daremos atenção para seus ataques normais e finalizaremos com a sua Ultimate. Aproveitando o momento, eu vou comentar um pouco sobre os artefatos da nossa patroa. Afinal de contas, estilo e elegância são 2 fatores cruciais para os membros da nossa facção. Mas antes eu vou falar dos status de cada peça do traje da nossa presidente. Começando pelo seu Rolex, que será de ataque, a sua taça, que será de gel, e para finalizar, o seu chapéu será de dano ou taxa crítica. Falando agora da ordem de prioridade dos substatus, nós estaremos dando máxima relevância primeiramente para o crítico, seguido do ataque, finalizado pela recarga. E bom, agora temos de escolher as marcas das nossas roupas, pois não adianta de nada um look ordinário combina com nada. E meu Deus, quanto nada. Na real, essa frase é até um pouco redundante, mas enfim, a marca que mais combina com a nossa queridíssima presidente é o Ecos da Floresta Noturna, novo set de artefatos feito sob medida para a Navia.
Afinal, como eu expliquei anteriormente, o seu kit gira praticamente em torno da reação de cristalização e da sua habilidade elemental, que por sinal são as duas coisas que esse set proporciona para ela, já que o mesmo, além de aumentar em 20% o dano gel de sua habilidade elemental ao utilizá-la, também aumenta esse efeito que eu acabei de citar em mais 150% caso você esteja protegido por algum escudo proveniente da reação de cristalização. E para vocês que ainda não possuem esse set para ela, vai estar passando aí na tela algumas opções viáveis de sets para a Navia, juntamente com a ordem do melhor set para o pior. Afinal, o novo set acabou de chegar, né? Então eu nem os culpo por não tê-lo. Já passamos um tempinho aqui. Espero que você esteja se habituando ao estilo da espina de Urozula, recruta. Pois agora eu vou adentrar em um tópico muito importante, que são as armas mais utilizadas pela Navia, pois a gente não pode esperar que Deus faça tudo sozinho, né? Mas é claro, sempre mantendo a classe e a elegância, até porque o trabalho tem de ser bem feito. Então vamos começar pelas melhores armas disponíveis em nosso arsenal, começando pela favorita da Presidente. O Veredito, a arma assinatura da Navia e também uma das armas mais lindas já feitas nesse jogo. A mesma em sua passiva aumenta o ataque do seu portador em 20%, além de que quando mesmo obter um cristal proveniente da reação de cristalização, o dano da sua habilidade elemental será aumentado em 18% para cada cristal, podendo ser estacado 2 vezes, e esse buff se dissipará após causar dano com a sua habilidade elemental. Ou seja, uma arma praticamente perfeita para a Navia. Além de combinar com ela, é claro. Mas não se preocupem, pois caso vocês não possuam um Veredito, vocês podem utilizar a espinha dorsal da Serpente R5, que é a segunda melhor opção para a Navia, apesar do seu precinho salgado. Mas fazer o que, né? É nisso que dá comprar arma de grife. Essa daqui simplesmente dispensa apresentações, aumentando todo o dano causado pela nave em até 50% quando for estacada. Simplesmente uma das melhores claymores do jogo. E com a medalha de bronze nós temos o Sinal dos Mares. A mesma é muito interessante para a Navia, pois quando você utiliza uma habilidade elemental, seu ataque é aumentado em 20%. Além de que caso você venha a fazer besteira e acabe tomando dano no meio do abismo, ela também aumentará o seu ataque mais 20% por conta do teu erro. Ou seja, ela ainda tá te recompensando por ser burro, olha só que legal. Fora que ela também acende taxa crítica, assim como as anteriores, algo que é excelente para a Navia, já que o seu estilo de jogo é completamente focado em burstar os inimigos. E não se preocupem caso vocês não possuam essas armas mais caras, pois a nossa patroa é uma pessoa humilde que preza pelos necessitados, e ela não vai negar caso você a ofereça uma arma mais em conta, como por exemplo a sua melhor arma free to play, a Lâmina das Ondas R5, ou a Claymore do Ferreiro de Fontaine, que basicamente faz com que sempre que você seja curado, seu ataque aumente em até 48% quando no refino 5, o que é simplesmente excelente para a Navia, pelo menos quando você tem a Furina no time. Partindo agora para a segunda melhor opção free to play, nós temos a Foice do Penhasco Obscuro, que mesmo no refino 1 e completamente sem stacks é forte o bastante para ocupar esta posição, mas caso você consiga estacá-la, ela ficará melhor ainda. O único problema é que isso é extremamente situacional, tanto que é por isso que eu nem levei em consideração seus stacks. E para finalizar a nossa sessão de armas free to play, nós temos a arma dada gratuitamente no evento Rosas e Pistolas, a Mega Ultra Espada Mágica do Soberano R5. Nome dramático, hein? A mesma pode aumentar o seu ataque em até 48% passivamente. Ao menos caso você tenha ajudado todas as Melusines em suas quests. Então eu espero que você tenha sido uma boa pessoa. E caso você não tenha nenhuma das armas que eu citei, vai estar passando aí na tela uma listinha com todas as opções viáveis para a Navia, da melhor para a pior. Indo para o próximo tópico, vamos falar um pouquinho sobre as composições da Navia, mas antes eu quero que você tenha algumas coisas em mente para montar um time ao redor dela. Primeiramente, eu recomendo que ela sempre esteja acompanhada com pelo menos mais um personagem gel. Eu não diria que isso é algo obrigatório, porém isso ajuda em muito a Navia, e eu já vou explicar o porquê. Voltando ao assunto, mesmo deve possuir a capacidade de aplicar gel fora de campo, tanto para auxiliar a Navia com as reações de cristalização, como também para gerar bateria para sua ultimate. Além, é claro, do mesmo ativar a ressonância gel para ela, já que a Navia vai estar quase sempre protegida por um escudo de cristalização. Agora, os outros dois elementos do time eu recomendo que sejam ou Pyro, ou Cry, ou Hydro ou Electro. De preferência, 2 elementos diferentes para que a nave estaque a sua passiva por completo. E se possível que um desses dois personagens ou bufe a Navia, ou possua uma excelente aplicação elemental para gerar ainda mais cristais para ela. Além, é claro, de auxiliarem com o sustain para a Navia. Agora, com tudo isso em mente, eu lhes apresento o melhor time para a Navia, em minha opinião. Composto por Bennett, Furina e Gorou. Ai, Caramujo, mas o Gorou é horrível pra Navia porque ela não usa defesa, mimimi, mimimi, mimimi. Calma, Calabreso, que eu já te explico o porquê dele estar aqui. Voltando ao assunto, essa é para mim a composição mais eficiente com a Navia e o seu estilo de gameplay.
Pois tanto o Bennett quanto a Furina possuem elementos diferentes, o que destaca completamente a segunda passiva da Navia, aumentando seu ataque em 40%. E falando em ataque, o Bennett também dá um buff de ataque imenso para a Navia, além, é claro, de curá-la. E falando em cura, nós temos a Furina, que não só aplicará a Hydro para auxiliar a Navia com as reações de cristalização, como a mesma também aumentará o dano causado pela Navia graças à sua ultimate. E para finalizar, nós temos o Gorou, que deve ser obrigatoriamente C6 para sua máxima eficácia, já que o mesmo considerar a Navia resistência e ter opção um aumento de 20% do dano crítico gel, cura para auxiliar com os stacks da Furina, por mais que a sua cura não seja lá muito alta, aplicação gel fora de campo, ativação da ressonância gel para a Navia, além, é claro, do mais importante, ele absorve todos os cristais próximos a ele, estacando a Navia extremamente mais rápido, já que ele praticamente nunca deixará que se atinja o limite de cristais em campo, algo que faria com que você perdesse munição para a Navia. E, para o caso de você não ter todos os personagens que eu acabei de citar, vai estar passando aí na tela uma listinha com diversas variações para vocês utilizarem. Mas lembre-se que elas podem não ser tão boas quanto a composição que eu acabei de mencionar. E sintam-se livres para comentar as suas próprias variações de times para a Navia. É, recruta, você chegou bem longe, hein? Mas ainda tem algumas coisinhas que você precisa saber sobre a Presidente, principalmente se você tiver condições para bancá-la em seu time, pois agora eu estarei falando das suas constelações. Então vamos ao início. Começando pela sua C1, que permite que a Navia, ao consumir um fragmento da rachadura com a sua habilidade elemental, regenere para si 3 de energia elemental e reduza o cooldown da sua ultimate em 1 segundo, podendo receber até 9 de energia elemental e reduzir o cooldown de sua ultimate em até 3 segundos em um único disparo de 3 balas. Mas, como nós bem sabemos, a Navia possui 2 cargas de sua habilidade elemental. Sendo assim, 2 disparos carregados com pelo menos 3 balas irão gerar para a Navia até 18 de energia elemental, reduzindo o preço de sua ultimate para 42, o que já é um valor ridiculamente baixo. E também diminuindo o cooldown de sua ultimate para 9 segundos, o que permitirá que a Navia utilize sua ultimate enquanto a mesma ainda estiver ativa, e isso ajuda em muito a sua rotação de uma maneira geral. Falando agora da sua C2, a mesma faz com que a nave, ao consumir um fragmento da rachadura ao utilizar a sua habilidade elemental, aumente a taxa crítica de sua habilidade elemental em 12%. Esse efeito pode ser acumulado em até 36% de aumento de taxa crítica. Ou seja, quando ela disparar 3 balas, ela receberá o buff máximo dessa constelação. Fora que quando o disparo do trabuco da nave atingir o inimigo, o mesmo fará cair uma saraivada de suporte da ultimate da Navia perto do inimigo atingido, fazendo com que ela possa estacar uma bala extra dessa forma. E bem, essa constelação é excelente para a Navia, principalmente por deixar o dano de sua habilidade elemental ainda mais constante. A sua C3 é interessante, pois aumenta em mais 3 níveis a habilidade elemental da patroa. E a C5 honestamente tanto faz, pois ela apenas aumenta em mais 3 níveis a ultimate da Navia. Nada demais para ser honesto. Já a sua C4, diferente da sua C5, é uma constelação que deve ser levada em consideração, pois ela permite a Navia reduzir a resistência gel de todos os inimigos que forem atingidos pela sua ultimate, em até 20% por 8 segundos. E para finalizar, nós temos a C6 da patroa, e meus camaradas, essa constelação definitivamente eleva o guarda-chuva da Navia de uma shotgun para uma bazuca, pois a mesma permite que a cada bala de sua habilidade elemental acima de 3 balas, aumente o dano crítico de sua habilidade elemental em 45%, podendo aumentar o dano crítico de sua habilidade elemental em até 135%, fodendo o dano crítico desta forma. Em resumo, eu duvido muito que alguma coisa seja capaz de sobreviver a uma bala dessa porra totalmente carregada. E caso sobreviva, essa constelação também faz com que cada bala acima das 3 primeiras retorne ao pente do guarda-chuva da Navia, para serem disparadas novamente. Em resumo, caso você realize um disparo com 6 balas, a Navia instantaneamente recarregará 3 balas para o próximo disparo, graças à sua C6, e a sua C2 poderá, não estou dizendo que é garantia, já que existe um cooldown para isso, totalizar 4 balas graças à saraivada de suporte que será ativada pela habilidade elemental da Navia. Sendo assim, você apenas vai precisar recarregar mais 2 balas para realizar mais um disparo devastador na boca dos seus inimigos. E bem, após essa extensa análise sobre as constelações da patroa, eu genuinamente recomendo que você vá atrás de um total de 0 constelações dela. Ai, caramujo, mas pelo que você falou, parece que todas as constelações da Navia são boas. Então por que eu não deveria ir atrás delas? Por um simples motivo. Você é pobre.
Tirando esse fato, o verdadeiro motivo pela qual eu não recomendo que você gaste com as constelações dela é que ela já é uma excelente personagem e extremamente funcional desde a sua C0, não possuindo nenhuma constelação obrigatória para ela. Inclusive até recomendo que você tenha sua arma assinatura ao invés de ter a sua C1. Até porque este banner de armas está, bom, maravilhoso para ser honesto. Mas caso você seja um entusiasta da Navia e realmente queira saber até onde se vale a pena ir sem gastar muito, eu recomendo que você pare na sua C2 ou na sua C3. Acima disso, em minha opinião, você já tem de ir logo para C6, né? Pelo amor. Bem, como vocês puderam ver, a Navia, além de ser simpática e elegante, também é capaz de fazer um puta estrago. Mas Caramujo, eu não tenho muita noção do tamanho do estrago que a Navia é capaz de fazer, até porque você não colocou essas coisas nesse vídeo. Calma, meu jovem gafanhoto. Esses detalhes mais técnicos, como as vantagens e desvantagens da Navia, o seu estilo de gameplay, comparativos e onde ela está localizada no meta, vão ficar para um próximo vídeo, pois infelizmente devido a alguns problemas e contratempos, eu tive de optar por diminuir o tamanho dos vídeos. Então, para vocês não ficarem sem conteúdo, eu optei por dividir os meus futuros guias em duas partes. Eu não sei se esse estilo irá se manter, mas eu peço encarecidamente a todos vocês apoio e compreensão, principalmente nessa nova fase do canal. Tudo bem, Caramujo, mas então me fala, o que você achou da Navia? Bem, eu achei ela uma personagem maravilhosa e super divertida de se jogar, e o seu kit definitivamente vale a pena. E lembre-se que em um próximo vídeo eu estarei falando um pouquinho mais sobre a capacidade da Navia de amassar o abismo. Agora eu gostaria de dedicar um tempinho para fazer os meus agradecimentos especiais ao novo membro do canal. Muito obrigado ao Ryo pela sua generosa contribuição e por estar pagando a minha coxinha de cada dia, meu anjo. E bem, esse foi o guia da build da Navia. Eu espero que vocês tenham gostado. Peço novamente que se juntem ao culto com a sua inscrição, ativem o sininho, deixem o seu like, o seu compartilhamento e te vejo no próximo vídeo. Bye bye!